Bom dia, pessoal. Tudo bem? Todos animados aí? Obrigado pela presença de cada um mais uma vez. Temos algum visitante hoje pela manhã? Alguém pela primeira vez aqui? Opa, levanta aí, por favor. Seja bem-vindo. Mais alguém? É a primeira vez? Bem-vindo, uma salva de palmas aí. Muito bom ter vocês aqui conosco. Feliz também por ter esse momento de comunhão, né? A gente senta ali na hora do café, conversa um pouco, é muito gostoso ouvir os colegas, a gente troca experiências, né? Coisas que a gente tem no seu dia a dia, e a gente estava conversando ali um pouco que algumas coisas só mudam de endereço, né? A gente vê em todas as famílias acontecendo as mesmas coisas, enfim, talvez com umas dinâmicas um pouco diferentes, mas é legal esse momento de conversa. Que bom. Só gostaria de já comunicar, né? A gente sempre tem os encontros no último sábado do mês, e no mês de novembro é o último mês que a gente vai ter encontro de homens, né, esse ano. E em novembro o encontro será no dia 19, então, não é no último sábado no mês, mas no anterior. Então já marca aí na sua agenda que no próximo, a gente vai se encontrar um pouco antes agora no nosso próximo encontro, tá? Todos já estão convidados aí então para o dia 19 de novembro. Muito bem, vamos iniciar com uma oração. Querido Deus, quero te agradecer, te louvar por tantas grandes coisas que tu tens feito em nossas vidas, Pai. Obrigado por esse sol lindo que está lá fora, pela vida, pela saúde, também por esse alimento que tivemos, por todos que prepararam, estiveram ali se dedicando, queremos te agradecer por isso. Obrigado pela vida de cada um, obrigado pela família de cada um que está representado aqui, e que tu tens nos protegido e abençoado ainda por mais essa semana, Pai. Obrigado por esse momento que podemos estar juntos aqui. Fala o nosso coração, transforma a nossa mente, o nosso coração, que possamos sair transformados daqui, fazendo diferença onde estivermos, Pai. Abençoe-nos nessa manhã. Isso eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, pessoal. Vamos ficar de pé, então? Som. É tão gostoso, né, quando a gente tem pessoas que nos visitam. Muito bom poder cantar junto com vocês também. A gente sempre canta duas músicas e as letras vão ser projetadas ali, e você pode cantar com muita alegria. Amém? Salmo 34. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Só as nossas vozes. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos um nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor. Alegrar-se-á no Senhor, alegrar-se-á no Senhor
Eu gosto muito do refrão dessa música que a gente vai cantar agora. E diz assim: pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, e sempre confiarei em ti, Senhor, pois tu és tão bom para mim. Não é verdade? Deus tem sido bom para a gente, e por isso agora a gente pode cantar em forma de oração, pedindo para que Ele ensina-me os teus caminhos, ó Deus, ensina-me a viver conforme a tua vontade. E no final diz: a cada dia que eu viver, cada passo que eu der, será para ti, Senhor, será para ti, Senhor. Amém? Vamos adorar o nosso Deus e Salvador, nele nós podemos confiar. Ensina-me teus caminhos, ó Deus. Ensina-me a viver conforme a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável e o melhor para mim, pois tu és o meu Deus, meu Salvador, e sempre confiarei em ti, Senhor, pois tu és tão bom para mim. No início, Ensina-me teus caminhos, ó Deus. Ensina-me a viver conforme a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável e o melhor para mim, pois tu és o meu Deus, meu Salvador, e sempre confiarei em ti, Senhor, pois tu és tão bom para mim, pois tu és o meu Deus, meu Salvador, e sempre confiarei em ti, Senhor, pois tu és tão bom para mim. E a cada dia que eu viver, a cada passo que eu der, será para ti, Senhor. Será para ti, Senhor. A cada dia que eu viver, a cada passo que eu der, será para ti, Senhor. Será para ti, Senhor, pois tu és o meu Deus, meu Salvador, e sempre confiarei em ti, Senhor, pois tu és tão bom para mim.
Deus e Pai, nós queremos te adorar nessa manhã por tudo que Tu és. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador e em Ti nós podemos confiar e nos alegrar, Pai. Abençoa-nos agora com a Tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Então, pessoal, hoje estamos aqui junto com o Marcos, que aceitou o convite de estar conosco hoje pela manhã. O Marcos é casado com a Renata e frequenta aqui a nossa igreja já desde pequenininho já, né? Não que é muito grande agora, né? Mas enfim, mas desde cedo ele frequenta aqui a igreja e aceitou o convite de estar conosco. Quero orar mais uma vez, pedindo a bênção aí por essa palavra também nessa manhã. Querido Deus, quero te agradecer pela vida do Marcos, Pai, que te serve, te busca te seguir e que hoje está aqui para trazer uma palavra que Tu tens falado ao coração dele, Pai. Que Tu possa estar abençoando, capacitando, que Tu possa estar falando ao nosso coração. Abençoe também a vida dele, a vida da Renata, como casal, esteja abençoando eles, dando alegria, que Tu possa estar no controle da vida deles, abençoando eles no caminho que eles seguem, Pai, e que nunca se desviem dos Teus caminhos, Pai, que Tu possa estar abençoando ele e abençoando a todos nós juntos nessa manhã. Isso eu oro em Teu nome, amém. Bom dia, muito bom dia a todos. É um privilégio, uma honra muito grande poder estar com vocês nessa manhã. Acredito que a maioria de vocês sabe, meu nome é Marcos, né? Eu trabalho no Ministério de Tradução no Sudeste da Ásia e nessa manhã eu tenho uma mensagem que talvez alguns de vocês já tenham ouvido, mas a liderança do grupo de homens me convidou para falar mais uma vez a respeito disso, de algo que eu também considero muito importante para todos nós homens, que eu intitulei de Por que e como fazer investimentos eternos. E esse assunto, né, relacionado a investimentos é algo que me interessa muito e eu tenho pesquisado muito e visto muita coisa, mas a respeito do que a gente vai falar hoje, eu não encontrei nada a respeito disso. Por isso me preocupo e tenho um desejo muito grande de compartilhar nessa manhã. A realidade que a gente vive hoje, não só no nosso país, mas no mundo todo, pode passar para o próximo slide, é uma realidade de muita instabilidade, né? De guerras, rumores de guerras, né? Inflação altíssima, muitos falando de uma bolha especulativa no mercado financeiro, possibilidade de talvez ter uma guerra mundial mesmo, com o uso de bomba nuclear. A gente não tem ideia de quais as consequências que isso teria, né? Mas certamente seria devastador, não só em termos de vidas perdidas, mas economicamente também. Muitos têm falado de que o ano de 2023 vai ser um ano de recessão, um ano muito difícil para todo mundo. E essa é a realidade que a gente vive, né? A realidade de um mundo extremamente instável. E essa instabilidade, né, que a gente vê, ela gera uma insegurança, né, uma ansiedade, a gente fica temeroso para o dia de amanhã. Eu gostaria de falar nessa manhã sobre um homem que a Bíblia fala, que estava vivendo uma ansiedade também, um temor, uma preocupação muito séria, um problema financeiro muito sério, que poderia gerar uma ruptura familiar. Eu gostaria de ler junto com vocês
Lucas capítulo 12, dos versículos 13 a 21. Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e os meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. Então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. O contexto dessa passagem é um contexto em que esse homem, ele deseja uma divisão da herança, a herança que seria naturalmente dele, né? E pela lei judaica, o primogênito ele tem direito a 2/3 dessa herança, e o mais novo teria direito a 1/3. E tem muitas questões legais relacionadas, né? Era um ambiente de poligamia, né? Então como é que essas coisas funcionariam? E no caso de um recasamento, né? Quem ficaria com essa herança? Então existiam muitas leis para regulamentar esse tipo de coisa. E aquele homem, né? Esse mais novo, ele sentiu uma injustiça e ele esperava que essa injustiça fosse sanada de alguma forma, né? Ele queria a sua parte na herança e ele queria viver independentemente. E é muito parecido com a história do filho pródigo, né? Que também ele requer a herança que era devida a ele. E provavelmente esse irmão mais velho dele se recusou a dar essa herança para ele, e aí gerou todo esse problema, né? Então eu creio que foi certo ele procurar Jesus, né? Jesus, talvez ele teria autoridade para definir ou para dar um direcionamento com relação a isso. Mas é muito interessante porque Jesus ele conhece o nosso coração, ele conhecia o coração daquele homem, e Jesus identifica um problema mais sério na vida dele, que era um coração ganancioso. Só que se a gente olhar essa passagem, é difícil a gente encontrar de fato qual foi o erro desse homem, né? Nessa ilustração que Jesus coloca, né? Porque onde é que está a ganância dele, né? Será que querer justiça, como aquele homem estava requerendo, está errado? Será que requerer herança está errado, né? E dentro ali da parábola mesmo, né? Ter uma terra boa, ter uma terra fértil, está errado por acaso? É ser ganancioso? Querer que o seu trabalho seja próspero? E aí dentro dessa parábola, ele percebe que a estrutura dele é insuficiente para aquela produção, então ele pensa, ele planeja, ele constrói, ele desenvolve, né? E será que está errado querer que a sua empresa cresça, querer que dentro da sua carreira profissional você seja bem-sucedido e planeje, né, tudo isso? Será que desfrutar das consequências naturais do trabalho, do suor, desfrutar de uma boa aposentadoria está errado? Uma vez que você trabalhou a vida toda para isso. E a impressão que dá é que é justamente o contrário, são valores louváveis. Então, aonde que está, de fato, nesse texto o problema? Onde que está a ganância, afinal de contas? E eu gostaria de trazer uma nuance nesse texto, que às vezes é imperceptível, mas que eu acho que tem muito a ver com o assunto de hoje. Por que, então, fazer investimentos eternos? Eu gostaria de colocar em primeiro lugar,
porque é loucura firmar sua identidade em valores transitórios. Olha só, se a gente extrair os pronomes dessa parábola, né? Porque muitas vezes no português fica implícito, ficaria mais ou menos assim: pensou consigo, o que eu devo fazer? Eu não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim, eu já sei. Eu vou derrubar celeiros e eu vou construir outros maiores. Assim eu terei espaço suficiente para todo o meu trigo e os meus outros bens. Então eu direi a mim mesmo: eu guardarei o suficiente para muitos anos. Agora eu posso descansar. Eu vou comer, beber e me alegrar. Ali continua, né? No próximo slide. Não, é justamente isso. É interessante como esse homem, ali nessa parábola, nessa ilustração, né? Em nenhum momento ele colocou Deus ali, né? Ou perguntou a opinião de Deus. Então Deus não tinha espaço no seu planejamento. E quando a nossa vida, quando o nosso coração, ele não é teocêntrico, ou seja, Deus está no centro, é centrado em Deus, a gente vai colocar algo no lugar de Deus. E aquele homem estava colocando os seus tesouros no centro da sua vida, no lugar de Deus. Por isso que lá em Mateus 6:21, Jesus fala: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, minha identidade, ela está muito associada àquilo que a gente mais valoriza, àquilo que a gente dá valor, aquilo que entesoura o nosso coração. Então, voltando novamente para aquele planejamento daquele homem, aquilo que parecia sábio, parecia correto, parecia razoável, na verdade não era. Porque se ele tivesse perguntado para Deus, o seu planejamento seria completamente diferente. É claro que ali é uma ilustração, uma parábola, a gente não ouve audivelmente a voz de Deus, mas veja como aquilo que parecia correto e sábio, na verdade não era, porque naquele mesmo dia ele morreria. E aí, por não deixar Deus controlar a sua vida, as posses dele passaram a controlar. E a vida dele girava em torno daquele que era o tesouro dele. Por isso que ali no versículo 15, né, que a gente leu, Jesus fala: a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Mas se a gente vê os valores do mundo, é justamente isso que define a nossa vida. A nossa vida é definida pelos nossos bens na visão do mundo. E eu gostaria de contrastar essa visão de mundo com a vida de Jesus. Jesus, ele nasceu em Belém, uma cidade totalmente insignificante, pequena. Ele cresceu em Nazaré, uma cidade em que as pessoas falavam assim: será que tem alguma coisa boa que vem de Nazaré? E ele era carpinteiro, filho de carpinteiro, sem muita perspectiva profissional. E o que ele acumulou durante a vida dele? O que ele produziu de fato? O que Jesus produziu? Ele não tinha nada. Tem uma passagem que diz: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Jesus não tinha nenhum lugar para morar. E se a gente fosse traduzir, né, para um bom português, a gente diria que ele não tinha onde cair morto. E de fato isso aconteceu quando ele morreu. Não tinha nem onde colocá-lo, e aí vem um homem rico e comprou um sepulcro para ele, José de Arimateia. Então, qual que é o currículo, né? A identidade de Jesus.
E eu creio que Jesus, se ele vivesse hoje entre nós, aqui na nossa cidade, ele seria uma decepção para nós, na nossa cultura. Um homem sem trabalho, que abandonou tudo, que chamou outros homens para abandonar os seus trabalhos também, e que passaram a depender de outras pessoas para viver. E eu sei como a nossa cultura curitibana funciona. Jesus certamente aqui ele seria rejeitado, seria cuspido, seria maltratado e seria crucificado por mim e por você. Mas em contraste com essa percepção da identidade de Jesus baseada no mundo, eu gostaria de colocar de uma forma ilustrada aquilo que de fato pertence a Jesus, que está na próxima imagem. É isso que Jesus é dono. Jesus é dono, criador e sustentador de todo o universo. Essas foram algumas imagens do novo telescópio, né, o James Webb. E eu não tenho conhecimento para dizer a quantidade de coisas que tem ali. Volta uma imagem. Nessa primeira imagem é uma fração do céu, um acúmulo de galáxias. E cada ponto ali é uma galáxia. E cada galáxia tem, em média, 100 bilhões de estrelas. E ali algumas fotos, né, da beleza da criação de Deus. Na próxima imagem, só para ilustrar do que isso representa financeiramente, se a gente olhar para essas coisas como commodities, né? Esse asteroide, ele foi encontrado, ele fica viajando entre Júpiter e Marte. Ele é composto inteiramente de ferro e níquel. E existe uma estimativa do quanto isso valeria se a gente usasse os valores correntes, né, desses materiais. Esse asteroide vale 10 mil quadrilhões de dólares. Ou seja, seria 70 mil vezes o valor de toda a economia global, que gira em torno de 140 trilhões de dólares. Ou seja, uma fração do pó, do grão do universo. E é isso que Jesus reina. E é por isso que Jesus, quando ele vivia naquele tempo, ele não estava muito preocupado em construir uma grande casa de frente para o jardim do Getsêmani. Mas, ao contrário, ele queria passar os seus dias e derramar suas ansiedades no jardim do Getsêmani. O que eu quero dizer com isso, com essas ilustrações, né? Você entende que se Jesus quisesse, Ele te daria milhões, bilhões de dólares. Ele faria brotar na sua conta bancária o quanto Ele quisesse e não teria limite para isso. Mas Ele também sabia que talvez eu e você trocaríamos o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. E essas coisas não transformariam o nosso coração. E sabendo disso, conhecendo o nosso coração, o meu e o seu coração, Ele resolveu fazer algo diferente. Deus resolveu dar o seu bem mais precioso, mais do que toda a criação, mais do que tudo aquilo que a gente pode contabilizar. Deus resolveu dar o seu Filho amado, para comprar o perdão, a justificação, a nossa santificação e a nossa glorificação. Você entende o valor daquilo que habita o seu coração, Jesus Cristo na sua vida. Ele deu o próprio Filho de riqueza imensurável, para que o seu coração, para que a sua identidade como homem não fosse forjada pelas riquezas transitórias desse mundo. Ou seja, a sua identidade, a identidade das pessoas que estão ao seu redor, que você
associa identidade também. Ela não pode ser definida pelo degradável. É loucura, mas deve ser definida pela verdadeira e imutável riqueza, que é Jesus na nossa vida. Em segundo lugar, por que fazer investimentos eternos? Porque é loucura colocar a esperança e descansar em coisas transitórias. E tem algo nesse texto que a gente leu, que às vezes passa despercebido. Ali no versículo 19 diz assim: então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse. E eu acho que tem muito significado essa palavra descanse. A esperança, né, daquele homem, o descanso daquele homem, era usar aquela abundância, né, que ele estava produzindo para se saciar, de tal forma que o trabalho duro, né, já não fosse mais necessário. Ou seja, o que ele queria era uma estabilidade financeira, sem mais preocupações, uma vida de tranquilidade e paz, né? E eu quero perguntar para você nessa manhã, no que você tem descansado? Qual que é o alicerce do seu descanso? Ou, se fosse uma pergunta ao contrário, né? O que tem tirado o teu descanso? Quais são os motivos de preocupação, de ansiedade, né? E eu sei, como homem também, que a falta de estabilidade financeira, ela traz muitas preocupações, né? Eu me lembro de passar em vários grupos familiares, alguns anos atrás, e era um pedido de oração recorrente de muitos homens, para que Deus desse estabilidade financeira. Era muito recorrente. Para ilustrar, relacionado a essa questão de estabilidade, algo que aconteceu mais ou menos 4 meses atrás, em um mercado, não sei se é conhecido de muitos de vocês, que é o mercado de criptomoeda. E esse mercado financeiro, ele é um mercado relativamente volátil, né? E dentro desse mercado existe uma categoria de moedas, de ativos, que se chama stablecoins, né? São moedas que são pareadas com uma moeda corrente, com o dólar, principalmente, né? Então, se você tem uma stablecoin específica, você vai ter $1. Então, existe essa paridade, né? De tal forma que você pode comprar ativos dentro desse mercado de criptomoedas, usando essas stablecoins. E no dia 8 de maio, uma moeda específica que estava ali ranqueada entre as 5 maiores em termos de captação, ela perdeu essa paridade. Por uma série de problemas no projeto em si, que não vale a pena gastar tempo com isso agora, mas muitas pessoas começaram a shortar, né, a apostar contra, não só essa moeda, mas aos projetos que estavam associados a essa moeda, e o valor dela começou a cair absurdamente. Em 2, 3 dias, de $1, ela passou a valer 0,0 alguma coisa. E de um dia para o outro, 45 bilhões de dólares desapareceram. E muitas pessoas, muitas mesmo, estavam colocando as suas reservas financeiras nessa moeda, porque a princípio ela seria uma moeda estável, né, e que ela traria uma rentabilidade anual muito boa. Muitas pessoas mesmo, reservas, pessoas que estavam guardando dinheiro para comprar casa, para pagar o estudo dos seus filhos, simplesmente desapareceu. E eu lendo ali muitos comentários das pessoas que tinham esses ativos, muitos homens falavam assim: eu perdi tudo, todas as minhas reservas, e eu não sei como falar isso para minha esposa. Não sei se você já passou por uma situação dessa, de algo que você fez, uma decisão errada que você fez e você tinha vergonha de falar para sua própria esposa a respeito disso. Muitas pessoas se suicidaram porque se a esperança
estava nessas coisas, né, essas coisas passageiras, né, qual que é o sentido da vida se você perde tudo isso? E a ironia, né, eu estou usando esse acontecimento como uma forma de ilustração, não era uma moeda estável, porque justamente essa estabilidade, ela está baseada em fundamentos fracos, degradáveis, transitórios, e é essa a estabilidade que o mundo nos oferece. Por isso, lá em Lucas 12, versos 22 a 34, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Um comentário que eu gostei, fala a respeito que comenta essa passagem, diz assim: as nossas preocupações, elas revelam o objeto da nossa adoração. E aqueles que buscam o reino de Deus não podem ser controlados pelas preocupações dessa vida. Sabe por que a gente vive tão ansioso e preocupado? É porque a gente busca estabilidade em coisas instáveis. Porque a gente foi formado para Ele. Ele, Deus, Ele é a estabilidade perfeita. E nada que vai além dele, nos sacia. Nada nos sacia. Por que a gente procura segurança, né? Por que a gente se protege? Porque o nosso coração, ele anseia por uma segurança permanente, que só Deus proporciona. Por que a riqueza nos atrai? Não tem nada errado em ser atraído pela riqueza, porque a riqueza é de Deus. Mas a riqueza nos atrai porque foi implantado em nosso coração a riqueza da eternidade. E nada que você encontrar ou conquistar nesse mundo se compara com a riqueza eterna. Nada satisfará o nosso coração. Nosso coração que precisa e que tem um padrão da eternidade. Que estabilidade você tem procurado? Em que ou em quem você tem procurado essa estabilidade? Colocar nossa esperança em traça e ferrugem produz extrema preocupação. E no que você tem colocado? No que eu tenho colocado as nossas expectativas? Uma estabilidade transitória, quem sabe um emprego dos sonhos, né, que uma pandemia coloca por água abaixo. Quem sabe uma saúde perfeita, que de um dia para o outro se desmorona por causa de uma doença. Ou quem sabe você tem colocado a esperança em pessoas, em líderes que vão nos frustrar. É interessante como a gente fala, por exemplo, de aposentadoria, como a gente se prepara para isso, né? Mas pouco a gente se prepara, pouco a gente fala a respeito de se preparar para a eternidade. A aposentadoria não vai durar muita coisa, a eternidade sim. As moedas, né, os ativos, eles vão passar, eles vão perder o valor. A política desse mundo, né, é como pó. Mas o reino de Deus é eterno. Pense nessas coisas, espere nessas coisas. Ame o reino de Deus. E mais uma vez, né, se o teu coração está coberto, né, de preocupação nessa manhã, coloca a tua esperança em Cristo, no Criador e Sustentador. Ele é a verdadeira segurança. Ele é a verdadeira estabilidade que o meu e o seu coração mais precisa. Por último, por que então fazer
investimentos eternos. Porque, em terceiro lugar, é loucura acumular e investir em coisas transitórias. Lá no versículo 20, ele diz: mas Deus lhe disse, louco, você morrerá essa noite, então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. E tem um texto em paralelo, né, que Jesus fala lá em Mateus 6,19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Assim como aquela moeda digital, né, que eu comentei, ela colapsou, todos os ativos terrenos vão se colapsar em algum dia. Por quê? Porque o lastro desses ativos, né, aquilo que garante o valor desses ativos, ele está baseado em coisas transitórias. E não somente ativos financeiros, né, mas todos os sistemas financeiros vão falir. Eu não estou aqui compromissado com nenhum tipo de teoria econômica, nenhuma ideologia econômica, nenhuma política econômica. Eu não estou compromissado nem com o capitalismo, nem com o comunismo, socialismo, ou com uma teoria econômica mais liberal ou libertária, intervencionista. Todos, sem exceção, vão virar pó e vão colapsar. Porque eles estão alicerçados em tesouros na terra e não tesouros do céu. Eu tive a oportunidade de falar para os adolescentes, uma semana atrás, a respeito de masculinidade, e eu cheguei a tocar nesse assunto também com eles. Eu tinha na minha carteira 12 cédulas da rúpia Indonésia. E eu perguntei para eles, quem quer 1.000? Aí eles já ficaram animados, né? Opa, eu quero. Aí dei 1.000 para eles, uma cédula de 1.000. Quem quer 2.000? Opa, quem ficou com 1.000 ficou até, poxa, por que não esperei um pouco mais, né? Quem quer 5.000? Alguns ganharam 5.000. Aí eles ficaram animados, né? Talvez porque não ganham nada dos pais, que são meio pão duros, né? E aí alguém foi lá no celular e foi ver quanto que valia aquela nota, né? Ele, nossa, cara, vale 30 centavos. E é assim lá na Indonésia, né? Na minha conta bancária, eu tenho 1,5 milhão nesse momento, que significa mais ou menos R$300. E é interessante que lá eles passaram por um período inflacionário e não cortaram zeros, não mudaram a moeda, nada assim, né? Mas é uma boa ilustração, né? Eu falei para eles, sempre que vocês abrirem a carteira de vocês e olharem para aquela nota, lembrem que esses ativos, eles são temporários, que esses valores são transitórios e se degradam. Mas há um que não se degrada e que dura para sempre. Verso 21, sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Então a pergunta, né, quem que é rico para com Deus? E a gente pode imaginar, tentar encontrar no nosso mundo, né, quem são os ricos desse mundo. E o mundo tem mudado muito, a região mais rica da Terra não é mais os Estados Unidos, a Europa, a região mais rica da Terra fica ali ao redor do Mar do Japão e Mar da China. Japão, Xangai, as cidades ali do sul da China, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul. E eles são de fato muito ricos. Mas será que eles são ricos para com Deus? E eles têm se tornado ricos porque a riqueza ela vem pelo trabalho, e eles trabalham muito. Mas o problema é que eles têm investido essa riqueza em ativos que vão colapsar. Será que eles são ricos para com Deus? Se tudo aquilo que eles conquistaram em pouco tempo não vai mais ter valor? Como então
se tornar rico diante de Deus. Invista no reino de Deus. Invista em um sistema econômico que não perde valor, que se sustenta por toda a eternidade. Por isso que eu gostaria de colocar, finalizando, 4, na verdade, passos um pouco mais práticos, né? Aplicações de como, não agora porquê, mas como investir, fazer investimentos eternos, né? Em primeiro lugar, aplique em ativos eternos. Se Deus tem te dado a oportunidade de ser um investidor, por exemplo, nessa área financeira mesmo, né? Ou quem sabe Deus tem te despertado nesse momento, nessa manhã, para fazer isso, né? Aloque, balanceie a sua carteira com ativos que não se degradam. Ou seja, existem 2 tipos de ativos, aqueles que se degradam e aqueles que não se degradam. E eu não estou desvalorizando esses outros, eu não estou falando que aquilo que a gente produz é mal ou algo assim, não, pelo contrário. Se você tem uma empresa, se você é um profissional liberal, se você trabalha numa empresa, eu quero que você seja extremamente próspero, eu quero que você produza muito, mas eu desejo que aquilo que você produzir seja investido naquilo que vai durar eternamente, e não naquilo que vai colapsar. Invista em igrejas sérias, invista em projetos missionários sérios, invista em pessoas sérias, né? Eu não estou falando de caridade, eu estou falando de prioridade nos seus investimentos. E aí, quando você for discernir quanto de fato investir nisso, lembra dessa frase que eu gosto muito, do Studd. Ele fala assim: apenas uma vida e logo passará. Apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. E às vezes você pode pensar: nossa, talvez eu tenha feito errado toda a minha vida. Eu tenho investido errado toda a minha vida. Mas no reino de Deus, esse reino que a gente está falando, tem um padrão diferente. Nesse reino, os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Hoje é tempo de investir de forma diferente. Em segundo lugar, faça viagens missionárias. É interessante como Jesus usava essa metodologia para ensinar os seus discípulos. Ele enviava os seus discípulos. Ele falava: vai de 2 em 2. Não leva o seu cartão de crédito, não. Vai sem nada. Aprenda a depender de mim. E aquilo que for dado para vocês, aceitem. Por quê? Porque esses valores, essa forma de entender aquilo que é eterno, essa forma de ver o invisível, ela não nasce naturalmente no nosso coração, ela precisa ser treinada. E as viagens missionárias nos ajudam a isso. A gente tem contato com pessoas diferentes, com realidades de vida diferentes. A gente é colocado em situações difíceis, das quais a gente precisa exclusivamente depender de Deus. E eu quero perguntar e nos desafiar, né? Qual é a nossa próxima viagem? Quem o grupo de homens quer alcançar, quer impactar, que projeto quer se envolver? E eu tenho certeza que mais do que abençoar, você vai ser abençoado e transformado. Em terceiro, invista tempo em oração. E eu coloquei invista e não usei o termo gaste tempo em oração, porque na verdade isso é de fato um investimento. Por isso que em Mateus 6,6 diz: mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Ore pela sua família, ore pela sua igreja, pelo avanço do evangelho no mundo. Mas sabe por que, na minha opinião, né? Sabe por que a gente tem tanta dificuldade de orar? De gastar tempo com isso mesmo? Porque parece que a oração, ela não produz nada.
o que a gente, né, a gente ora, gasta tempo com aquilo, mas o que de fato a gente fez, né? Qual foi o produto que a gente criou? Qual foi o resultado que a gente gerou? E aí a gente associa isso à inutilidade de tempo. Eu estou perdendo meu tempo fazendo inconscientemente. Mas eu não tenho dúvida disso, de que o homem que ora, talvez ao invés de passar mais horas na sua empresa ou no seu trabalho, e volta para sua casa, para sua família, e se coloca diante de Deus, é mais rico diante de Deus do que o CEO mais bem-sucedido em uma multinacional mais bem-sucedida. Porque o que te vem em secreto, Deus, o Deus de todas as riquezas, te recompensará. E por último, faça um compromisso ministerial. E quando eu falo de compromisso ministerial, eu também incluo, talvez em primeiro lugar, a sua empresa, o lugar onde você trabalha, as pessoas com as quais você se relaciona. Esse é o seu compromisso ministerial. E na minha caminhada, né, dentro do ministério de tradução, em muitos projetos missionários aos quais eu tenho passado, eu tenho visto muitas mulheres, muitas solteiras, trabalhando arduamente para a honra e para a glória de Deus dentro do reino de Deus. E eu fico me perguntando, onde estão os homens? E eu temo, e esse é o meu maior temor, que nós homens estamos investindo nos lugares errados, comprometendo os nossos corações, o nosso tempo, as nossas forças com coisas transitórias, achando que de fato nós estamos enriquecendo, mas na verdade pobres diante de Deus. Você, homem, entende o que é ser rico diante de Deus? Eu gostaria de colocar uma ilustração, uma foto que eu tirei lá do Campo de Santana, que é a igreja, que é a congregação, né, que a igreja Nova Aliança tem plantado. E a gente foi lá para fazer uma limpeza na praça que fica em frente ali ao edifício, né, ao prédio ali da igreja. E essa praça, ela tem sido usada para consumo de droga, para bebedeira. É impressionante, a gente foi lá, a quantidade de caco de vidro espalhado por essa praça é impressionante. A gente tirava, cavocava a terra e aparecia mais. Não sei se você consegue ver nessa foto de baixo aqui. São cacos de vidro, e aí por baixo deles tem mais cacos de vidro, por baixo de terra tem mais cacos. Por causa do vício das pessoas e do tempo daqueles homens gastando ali, né? A iluminação da praça foi destruída, de tal forma que à noite fique tudo escuro, para eles terem a liberdade de fazer o que eles querem ali, né? E a gente tentou dar uma melhorada na praça. É impressionante como, de fato, quando a luz de Deus entra, a luz de Cristo entra, o reino de Deus se manifesta, ele transforma até a beleza do lugar. E eu fico pensando, a quantidade de crianças que passa naquela rua, em frente à igreja, porque tem muitas escolas por ali, né? E daqui a algumas horas a gente vai fazer uma programação ali com as crianças. Como é que Deus enxerga isso? Quando a gente estava lá, eu estava pensando, você consegue enxergar que debaixo desse gramado tem pedras preciosas, tem ouro para ser minerado, para ser extraído dali, tem riqueza imensurável para ser tirada. Só que faltam homens para cavocar, para enxergar que ali tem riqueza de fato.
e retirar a abundância que está naquele lugar. Eu acho que Jesus ele fez uma analogia com esse sentido também, quando ele fala que os campos estão brancos, estão maduros para a colheita, mas faltam trabalhadores. Eu estava vendo uma notícia interessante que o estado do Paraná talvez seja o estado maior produtor agrícola do mundo, se analisar não uma monocultura agrícola, mas uma diversidade de culturas por metro quadrado. Se você comparar com outros estados, o Paraná é o maior de todos. Percebe a abundância de produção do nosso estado? É impressionante. E é como se toda essa produção, ela estivesse pronta para ser colhida. Mas não tem homens para trabalhar, não tem homens que enxergam que aquela produção está pronta para ser colhida. E por isso eu exorto e incentivo: arrisque a sua vida, arrisque seus estudos, quem sabe seu futuro profissional. Entregue diante do seu Salvador tudo que você é, todas as suas perspectivas, sonhos, suas forças, seu tempo. Deixa Ele te guiar para onde Ele quiser. E aí você vai descobrir que aquilo que parecia arriscado, é por isso que eu usei essa palavra arrisque, na verdade não foi um risco, mas pelo contrário, o investimento mais seguro e estável que você poderia ter. E eu quero só concluir, porque talvez exista entre nós alguém que não tem no seu próprio coração a maior riqueza desse mundo. E a gente falou muito dessa questão financeira, né? Das riquezas desse mundo. Mas tem uma coisa que é mais valiosa do que tudo isso, que é a vida do Filho de Deus. E eu quero dividir esse tesouro com vocês. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra de Deus fala que em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência de viver longe de Deus é uma consequência seríssima. Existe uma dívida que precisa ser paga e é um valor muito alto. É o valor de morte. E a gente, por mais que a gente trabalhe, por mais coisas boas que a gente faça, com os nossos esforços, né, através dos nossos esforços, a Bíblia fala que esses esforços são como trapos. É como se aquilo que a gente pode produzir com as nossas forças fossem migalhas. E Deus, sabendo disso, esse Deus que é de riqueza infindável, ele resolveu, ele decidiu entregar a sua maior riqueza, que é Jesus Cristo, seu próprio Filho, para pagar essa dívida que era impagável a nós. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, ou seja, o presente, né, gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6:23. Mas como todos vocês devem saber, né, que nada é de graça, né, pensando economicamente, nada é de graça. E de fato não foi. Precisou ser pago um preço muito alto, não por mim, não por você, mas por Jesus na cruz. Não seja louco de perder essa maior riqueza que é Jesus Cristo habitando na sua vida. Não troque isso por prazeres transitórios, por essas riquezas que se degradam. E se você não tem essa garantia, não queria que você saísse dessa manhã, desse local, sem esse tesouro. Voltando, né, para aquela história que a gente começou no começo dessa mensagem, aquele homem que estava preocupado com a sua herança, né? Ele chegou diante do maior tesouro do universo
E ele pediu para resolver o problema da herança dele. E ele não percebeu que o que ele mais precisava não era aquela herança, não era aquele recurso. O que ele mais precisava estava diante dele, que era Jesus Cristo. Ele só precisava de Jesus. Por isso, arrependa dos seus pecados, peça que Ele pague essa dívida que para você é impagável. Humilhe-se diante dEle e receba, de fato, essa graça, por toda a eternidade, a sua salvação. E agora você pode se alegrar, e pode ser chamado filho de Deus, adotado por Ele, e por ser filho dEle, herdeiro de todas as riquezas desse Pai, Criador e sustentador de todo o universo. E aí sim, ser chamado verdadeiramente rico diante de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Como é fácil falar, como é fácil pregar, Senhor. Mas como nós somos homens de pequena fé, Senhor. Senhor, nos dá essa fé que tanto nos falta, Senhor, para ver o invisível, para ver o real valor daquilo que o Senhor é nas nossas vidas e daquilo que o reino de Deus é aos Teus olhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a comprometer, a arriscar a nossa própria vida, Senhor, para que a gente não se perca com esses prazeres transitórios que o mundo nos oferece. Mas, Senhor, nos ajuda a nos desgastarmos, Senhor, nos nossos recursos, nas nossas forças, no nosso tempo, e entregar todas essas coisas diante do Teu altar, Senhor. Nos ajuda, nos dá essa fé para enxergar aquilo que é invisível. Eu Te peço, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito. E se há alguém aqui, Senhor, que não tem esse tesouro mais precioso do universo no seu coração, que nessa manhã possa entregar o coração diante de Ti, confessar os pecados, reconhecer que o Senhor morreu naquela cruz por causa deles, e pedir para que o Senhor limpe e transforme e pague essa dívida impagável. Faz, Senhor, filhos Teus nesse salão, Pai, e transforma esses filhos, Pai, em homens que trabalham verdadeiramente por aquilo que não se degrada. Eu Te peço, Senhor, e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Vou chamar o Alvin para isso. Obrigado, Marcos. Finalmente conhecemos o Mr. M. No convite lá aparecia só o M, né? Obrigado, Marcos, por essa mensagem. Aliás, eu estava pensando ali atrás, como Deus tem nos agraciado com mensagens tão boas, com mensagens tão importantes para nós, homens, né? Como tem sido bom isso. A gente tem usado aí, a gente tem feito algumas contas aí no final sempre, e a gente está sempre girando perto de 60 pessoas. Eu estava pensando, nós temos aqui uns 200 lugares, eu acho, por aí. Acho que dá ainda para cada um trazer pelo menos 2 homens, né? A gente poderia aproveitar ainda melhor essas mensagens. Seria tão bom a gente poder encher essas cadeiras, né? Tem espaço ainda, pode trazer. A gente dá um jeito no café lá também, põe um pouco mais de água, um pouco mais de ovo, né? Brincamos lá hoje, tinha bastante pão com ovo. Todo mundo gosta. Então, convide outros homens.
Com relação a projetos, acho que a gente não tinha combinado, Marcos, mas já estava na minha lista aqui. Nós temos falado disso bastante no Comitê de Homens, estamos buscando projetos onde a gente possa participar. Alguns você já mencionou ali no Campo de Santana, tem a Cachimba, tem os haitianos, tem aqui na igreja os jovens adolescentes, tem a recepção, enfim, tem lugares para a gente trabalhar também como homens. Então, se você sente isso, se você gostaria de fazer parte de algum desses projetos, procura a gente, que a gente vai ter lugar aí tranquilamente para te encaixar, tá? Um último ponto, nós temos aqui hoje um grupo de formandos. Gostaria lá que o pessoal do Cada Homem um Guerreiro, que se formou essa semana, aí se levantasse, né? Aqueles, né, tinha mais um ainda, são os guerreiros novos aí, mas nós temos também, legal, nós temos também guerreiros aqui, que já se formaram há mais tempo. Então, fiquem de pé. Quem já se formou há mais tempo aí dos guerreiros? Ó, tem uma galera aí, ó. Esses já são formados há mais tempo. E tem uma galera que ainda fiquem de pé também. E tem uma galera que está fazendo o curso, né? Jonathan, Rafael, levantem também. Olhem aí quantos homens estão participando do Cada Homem um Guerreiro. Então, se você também quer ser um desses aí, um participante desses, por favor, se inscreva, a gente consegue outras turmas. Eu vou pedir para o pastor Robson vir aqui à frente agora. Por favor, pastor, nós não combinamos isso, mas eu queria que você orasse por esses homens. E os demais também se coloquem em pé aí para a gente orar juntos, tá bom? Você faz o fechamento daí? Pai, muito obrigado pela vida desses homens que se dedicaram a esses encontros, tempo de bênção, de serem confrontados com realidades muito práticas do seu dia a dia. E eu te louvo, Deus, porque eles cumpriram as tarefas, chegaram até o final. Alguns estão nessa jornada ainda, que eles possam usar isso para frutificar, para acrescentar riqueza às suas vidas familiares, às pessoas que eles convivem, que eles possam ser usados por Ti para abençoar a vida de outros. Muito obrigado pela Tua palavra, pelo desafio de estarmos acumulando e investindo naquilo que realmente não vai se deteriorar, nem com o tempo, nem com a história. É eterno, é precioso, é a riqueza do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sentem só um pouquinho, eu queria só dizer mais uma coisinha que é importante. Você já sentiu, já viveu a situação que você queria falar e repartir uma coisa muito legal, e você queria comunicar uma coisa que é tão importante para você, e aí a conversa desanda, e você não consegue falar, e a pessoa do outro lado muda de assunto. Como é difícil, né? Esse é o desafio de quem quer compartilhar exatamente a palavra, esse tesouro da palavra de Deus. No mês que vem, o Café dos Homens vai ser antecipado em uma semana, exatamente porque nós vamos ter no domingo, no sábado seguinte, às 8h30 da manhã, um encontro com um grupo que vai fazer um seminário conosco, o pessoal que vem do Canadá. Se a gente não aproveitar essa data, só lá para 2024, que é para nos ajudar a ter uma conversação assim, que a gente consegue passar adiante essa riqueza da palavra de Deus. Como falar e conduzir uma conversação. Como a gente pode articular isso e não se perder, né? Às vezes, porque às vezes a conversa divaga, você diz, caramba, eu queria ter falado coisas tão especiais e o cara perguntou assim, mudou assim, e eu me perdi nesse negócio aqui. Então, são coisas bem legais, é um seminário de 3 horas, mais ou menos, para a gente falar sobre isso, como repartir esse amor de Deus, tá bom? A última palavra, antes de eu despedir de vocês, e antes que tenha aquele recado do Oscar, o Oscar foi lá para o coral, né? Mas eu queria lembrar, amanhã é dia de eleição, e cada um de nós deve participar, deve orar. Muita gente fala comigo, manda isso, manda aquilo, e eu quero mais uma vez enfatizar, a nossa igreja não se compromete com nomes não. E quero que você lembre que os 2 nomes que estão aí na peleja, nenhum deles vai ter um próximo mandato.
É 4 anos e acabou. Mas cada um deles vai trazer ideias, conceitos, valores, e vai trazer outras pessoas que vão estar engajadas. Nós, como pessoas que temos esta visão do reino de Deus, os valores do reino de Deus, devemos pesar exatamente quais são os valores que cada um desses traz. Quais são as pessoas que cada uma dessas pessoas vai trazer e que vão influenciar toda a história que vem pela frente. É muito delicado o que acontece nos nossos dias. Essa semana, uma notícia, eu acho que no BBC News, tinha aqui no Brasil o movimento Pão Diário, editou alguns exemplares dedicados às Forças Armadas, especificamente para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. E o Ministério Público proibiu e mandou recolher todos os livros devocionais que estão sendo entregues a policiais, advogando que o Estado é laico. Vejam quais são as implicações de certos valores quando entram, e a gente fica olhando. Fábio, que tem um ministério ali com Gideões, né? Não sei quem mais está dos Gideões aqui, olhando assim, não estou percebendo, mas é isso. Um dia vão chegar lá na escola e dizer assim, acabou, não tem mais Bíblia aqui para ninguém, não. Né? E a gente está simplesmente repartindo esse amor de Jesus que a gente quer comunicar. Então, você é uma pessoa inteligente, você, se é uma pessoa comprometida, você deve orar. Então, a decisão coerente com o seu coração, com a sua mente. Não estamos aqui para dizer em quem você vai, mas você sabe aquilo que deve fazer para que esta palavra de Deus continue a ser anunciada e levada a todas as nações. Nós queremos repartir esse tesouro e as portas precisam estar abertas para isso, tá bom? Mas faça a sua parte, peça a Deus direção, tome a decisão que o seu coração e a sua mente dizem assim, esse é que a gente precisa. Pessoas passam e passam ligeiro. Eu fico olhando como os caras ficam assim, índice de rejeição da pessoa. Isso é, daqui a 4 anos, cada um desses já foi. Daqui a 10 anos, tem gente que nem vai estar viva mais. Né? Isso passa, mas quais são as coisas que estão ficando e prevalecendo? É sobre elas que a gente deve pensar muito mais do que este ou aquele indivíduo, tá bom? Muito bem, queridos, Deus te abençoe. Ainda uma palavrinha final a respeito do café. Eu posso dizer, o café, ele é de graça, mas tem um custo, claro, né? Você não tem a menor obrigação de custear, você é convidado a estar aqui e participar. Mas é claro que você pode ajudar a participar para que a gente tenha condições de continuar a prover esse café. O valor é R$10. R$10 não paga nem o ovo lá que você comeu, é uma brincadeira. Então, você pensa uma coisinha lá, não importa se você não veio preparado, se você não anda com dinheiro, como muita gente não anda, como eu não ando também, aí você encontra um caminho aí, seja num envelope, seja num Pix, alguma coisa, você busca informação, você pode ajudar para que a gente continue a oferecer esse café de maneira gratuita. Você é convidado a participar também desse projeto. Nós já oramos, Deus te abençoe. Marcos, Deus abençoe, muito obrigado. Abençoe o ministério hoje à tarde lá, tá bom? Que Deus seja contigo, Deus te abençoe. Amanhã à noite estamos aqui, nosso tema, no culto à noite é mais que vencedores. Que vitória é essa? Romanos capítulo 9, vai ser o nosso estudo amanhã à noite. Você é bem-vindo a estar conosco. Culto 10 horas da manhã, à noite às 19 horas. Deus seja contigo.